Capítulo 1. Chegada ao bar Ponto do Corvo. Eu não sei exatamente quando percebi que aquela estrada era diferente. Talvez tenha sido quando o Jeeps parou de funcionar, ou quando o rádio começou a chiar aquele som agudo que parecia arranhar por dentro dos meus ouvidos. Mas se eu for completamente honesto, acho que foi quando vi a placa. Era 1h43 da manhã e eu voltava do trabalho. Mais um plantão interminável no hospital, mais uma noite dirigindo sozinho por aquela estrada velha que corta o interior. Eu conheço cada curva daquele caminho, ou pelo menos achava que conhecia. A neblina começou do nada. Densa, pesada, o tipo de neblina que parece ter peso, que gruda no para-brisa mesmo com o limpador ligado. Eu diminuí a velocidade, obviamente, não sou idiota, mas foi aí que a placa, velha de madeira escura, torta, quase caída no acostamento, com letras vermelhas desbotadas que diziam Bar Ponto do Corvo, menos 300 metros. Eu franzi a testa. Dirijo por essa estrada há 5 anos, toda semana, às vezes mais, e nunca tinha visto essa placa. Pensei em seguir em frente. Realmente pensei. Mas sabe aquela curiosidade idiota que te pega? Aquela vontade de entender o que está errado? Foi mais forte. Virei à direita numa estradinha de terra que também não deveria estar ali. O carro chacoalhou no cascalho. A neblina ficou ainda mais densa. E o silêncio. Meu Deus, o silêncio. Não tinha grilos, não tinha vento. Era como se o mundo tivesse segurado a respiração. Depois de uns 2 minutos, que pareceram 20 menos, a estradinha se abriu para um pequeno estacionamento, e lá estava ele, o bar. Uma construção simples, rústica, de madeira escura, janelas pequenas iluminadas por uma luz amarelada e fraca. Uma placa de metal enferrujado balançava acima da porta, rangendo devagar mesmo sem vento. Bar Ponto do Corvo. Meu coração bateu mais rápido. Eu deveria ter ido embora. Eu sei. Mas ao mesmo tempo, eu precisava entender. Precisava saber se aquilo era real. Desliguei o motor, peguei meu celular, sem sinal, é claro, e saí do carro. O ar lá fora era gelado, mais gelado do que deveria ser para aquela época do ano. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Aquele tipo de arrepio que não vem do frio, mas de algo mais profundo. A porta do bar era pesada. Madeira maciça. Eu empurrei e um sininho tocou acima da minha cabeça. Dentro, o cheiro de café recém-passado misturado com madeira velha. Boa noite, viajante, uma voz grave disse. Atrás do balcão, limpando um copo com um pano vermelho, estava um homem. Alto, barba curta, grisalha, olhos atentos. Ele me olhou como se já soubesse quem eu era. Como se estivesse me esperando. Oi, eu disse, meio sem graça. Eu vi a placa na estrada. Ele sorriu. Um sorriso tranquilo, mas que carregava algo mais. Algo antigo. Muita gente vê, ele respondeu, mas só quem precisa realmente entra. Eu não soube o que responder. Pode me chamar de JC. Sou o dono desse lugar, ele continuou apontando para as mesas. Sente onde quiser. A noite é longa. Eu escolhi uma mesa perto da janela. Não sei por quê. Talvez quisesse ver meu carro, ter certeza de que ainda estava lá. O bar era pequeno, aconchegante. Algumas mesas de madeira, fotografias antigas nas paredes, paisagens que eu não reconhecia, e no fundo, pendurado bem no centro, um quadro enorme de um corvo com as asas abertas. Os olhos do bicho pareciam me seguir. JC se aproximou com 2 xícaras de café fumegante. Eu não pedi café, eu disse, confuso. Ele colocou uma xícara na minha frente e sentou do outro lado da mesa. Eu sei, mas você vai precisar. Meu estômago apertou. Como assim? Vou precisar? JC se inclinou levemente para a frente, apoiando os braços na mesa. Porque eu sei por que você está aqui. Sei o que você viu na estrada hoje. O sangue gelou nas minhas veias. Como? Como você sabe? Ele não respondeu diretamente. Apenas pegou a xícara dele, tomou um gole e disse, você não chegou aqui por acaso. Ninguém chega. Esse bar, ele só aparece quando a estrada quer. E a estrada só quer quando alguém tem uma história para contar ou para ouvir. Eu olhei para a janela. Meu carro ainda estava lá, coberto pela neblina. E eu não sei se você vai acreditar no que eu tenho para contar, eu murmurei. JC sorriu de novo, mas dessa vez era um sorriso triste. Rapaz, nesse bar nós não duvidamos de nada. Lá fora, um corvo grasnou alto, agudo, 3 vezes. A porta do bar balançou sozinha. E eu soube naquele momento que não importava o que eu dissesse. JC, ele já tinha ouvido isso antes. Meu nome é Daniel, eu comecei com a voz trêmula e eu acho que algo me seguiu da estrada. JC não piscou, não se mexeu. Apenas assentiu devagar, como quem finalmente encontra uma peça que faltava num quebra-cabeça. Então conta menos, ele disse, com aquela voz grave e firme. Desde o começo, tudo. Eu respirei fundo. E comecei a contar. Capítulo 2. A mulher na curva.
Tudo começou na altura do quilômetro 13. Eu sei o número exato porque tem uma placa velha, enferrujada, quase ilegível. Mas eu passo por ela toda semana. É a curva mais fechada da estrada. Aquela que você precisa reduzir ou vai direto para o barranco. Eu estava cansado. Exausto, na verdade. Tinha trabalhado quase 16 horas seguidas e só queria chegar em casa, tomar um banho e desabar na cama. Mas quando entrei na curva, algo me fez frear. Uma mulher, no acostamento, de pé, parada, de costas para mim. Ela usava um vestido branco, sujo, rasgado nas barras, o tipo de roupa que parecia ter sido arrastada pela lama. E o cabelo... Meu Deus, o cabelo dela estava completamente grudado no corpo, como se ela tivesse acabado de sair de um rio. Meu primeiro instinto foi parar. Sei lá, pensei que ela tinha sofrido um acidente, que precisava de ajuda. Então eu encostei o carro e abri a janela. Moça, eu gritei. Tá tudo bem? Ela não respondeu. Não se mexeu. Nada. Moça, eu insisti, agora com um frio estranho subindo pela nuca. Você precisa de ajuda. E então ela virou o rosto, mas não o corpo. Só o rosto, devagar. Como se o pescoço dela fosse feito de borracha. A cabeça girou num ângulo que não era natural, que não era humano, até o rosto dela ficar de frente para mim. E os olhos dela eram completamente pretos. SM Branco, Sam Iris. Apenas 2 buracos escuros, profundos, vazios, como se fossem portais para o nada. Eu gritei como uma criança. E foi aí que o carro morreu. Do nada, tudo apagou. Motor, luzes, rádio, tudo. Eu virei a chave e apertei botões, nada funcionava. Era como se alguém tivesse arrancado a alma do carro. E ela começou a caminhar na minha direção. Devagar, muito devagar. 1 passo, 2 passos, 3 passos. E parou, bem na frente do capô. Ela ficou ali, parada, me encarando com aqueles olhos mortos. E então ela sorriu. Um sorriso largo. Largo demais. Como se os cantos da boca dela tivessem sido cortados. E sussurrou. Não com a boca. Com a mente. Eu ouvi a voz dela dentro da minha cabeça. Você voltou. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só conseguia olhar para aquela coisa na minha frente. Eu nunca te vi na vida, menos eu murmurei. Mais para mim mesmo do que para ela. Mas ela continuou sorrindo. E então, num movimento brusco, ela inclinou o corpo todo para o lado, menos como se tivesse quebrado na cintura, menos até o rosto dela ficar colado no vidro do para-brisa. Os olhos pretos me perfuravam. Você me deve um retorno. E foi nesse momento que o carro ligou sozinho. O motor rugiu. As luzes acenderam. O rádio explodiu num chiado ensurdecedor. Eu não pensei. Só acelerei. Pisei fundo no acelerador e saí dali. Mas a maldita curva não acabava. Eu dirigia e a curva continuava. Era como se eu tivesse preso num loop infinito. A mesma árvore, a mesma placa, a mesma sensação de que eu estava rodando em círculos. E então eu a vi de novo no meio da pista. De pé, amparada me esperando. Eu virei o volante com tudo, tentando desviar. E foi quando vi o buraco, um buraco gigantesco no asfalto. Como se algo tivesse explodido. Ou afundado. Ou sido arrancado. Eu contornei no último segundo, as rodas cantando, o coração explodindo no peito. E quando olhei de novo, eu não estava mais na estrada. Estava aqui, parado no estacionamento desse bar. JC me observava em silêncio. Ele não tinha interrompido uma vez, apenas ouvido, com aquele olhar atento como quem já tinha ouvido essa história antes. Ela disse que você voltou. Ele repetiu, devagar. Sim, menos eu confirmei. A voz ainda trêmula. Mas eu nunca vi essa mulher antes, JC. Eu juro. Ele respirou fundo e encostou na cadeira. Você não precisava ter visto. Ela te viu. E isso basta. Como assim? JC olhou para a janela. Lá fora a neblina tinha engrossado ainda mais. A mulher que você viu não é um fantasma qualquer. Não é só um espírito perdido. Ela é a mulher do retorno. E se ela te chamou, é porque você já esteve na estrada antes. Meu coração disparou, mas... Eu dirijo por aqui toda semana. Não, JC me cortou, sério. Não tô falando de dirigir. Tô falando de ter sido levado. Eu o encarei, confuso, levado. Por quem, quando? JC cruzou os dedos sobre a mesa. Quando você era criança. O mundo ao meu redor pareceu girar. Eu nunca. Lembra de ter desaparecido quando era pequeno? Ele perguntou e eu abri. A boca fechei. Abri de novo. E então, uma memória vaga, distante, quase apagada. Minha mãe chorando. Policiais na sala. Cachorros farejando o quintal. Quanto tempo você ficou sumido? JC perguntou. Minha avó saiu num fio 2 dias. JC assentiu. Como se já soubesse a resposta. E onde te encontraram? Eu engoli seco. Na estrada. Na curva do quilômetro 13.
Ele se levantou devagar, caminhou até a porta e trancou. O som da chave girando ecoou pelo bar vazio. Então você precisa me ouvir com atenção, ele disse, sem se virar. Porque ela não veio só te lembrar. Ele virou o rosto me encarando, ela veio te buscar. Lá fora, algo bateu na porta. Talk, talk. E uma voz feminina, fria e distorcida, sussurrou Daniel. Deixa eu entrar. Capítulo 3. A verdade sobre a estrada. Eu recuei da porta como se ela estivesse em chamas. Meu corpo inteiro tremia. Suor frio escorria pelas costas. JC, minha voz saiu falhada. JC, o que é isso? Ele não se moveu. Continuou de costas para mim, olhando para a porta trancada. Mas eu vi os ombros dele enrijecerem. Ela te seguiu mais rápido do que eu esperava menos. Ele disse, quase para si mesmo. Toque, toque, 3 batidas. Lentas, calculadas. Daniel, esperei tanto, a voz arranhava minha mente. Não vinha de fora. Vinha de dentro, como se ela estivesse falando diretamente nos meus pensamentos. Faça ela parar, eu gritei. JC finalmente se virou. O rosto dele estava sério, pesado, mas não assustado. Era como se ele já tivesse passado por isso antes. Senta menos, ele ordenou. Agora. Eu obedeci. Minhas pernas mal me seguravam. JC voltou para a mesa, serviu mais café. Embora minhas mãos tremessem demais para segurar a xícara menos, e começou a falar. A estrada velha existe há mais tempo do que qualquer um consegue rastrear. Antes de virar asfalto, era trilha de terra. Antes disso, caminho de tropeiros. E antes disso, ninguém sabe ao certo. Mas sempre teve um nome entre os antigos. A Estrada do Retorno. Eu olhei sem entender. Retorno. Retorno de quê? Das pessoas que somem menos, ele respondeu, e das coisas que voltam no lugar delas. Meu estômago embrulhou. JC continuou. Tem gente que desaparece nessa estrada desde sempre. Viajantes, caminhoneiros, crianças. A maioria nunca é encontrada. Mas alguns... Ele fez uma pausa. E quando voltam, não voltam sozinhos. Talk. Dessa vez, mais forte. Ela é uma das entidades do retorno, JC disse. A mais antiga, a mais persistente. Ela marca pessoas ainda jovens, crianças geralmente. E espera. Anos. Décadas às vezes. Até que a pessoa esteja pronta. Pronta para quê? Eu quase gritei. Para ser levada de volta a silêncio. Pesado. Sufocante, JC. Eu não entendo nada disso, menos minha voz saiu quebrada. Porque o que eu fiz? Ele respirou fundo. Você não fez nada. Mas quando você tinha 8 anos, você foi chamado e entrou. Meu coração parou. Eu não lembro disso. Ninguém lembra menos, ele disse. A estrada apaga a memória de quem passa por lá. É uma proteção ou uma maldição. Depende de como você vê. Eu apertei as têmporas tentando forçar alguma lembrança. Qualquer coisa. Mas havia apenas névoa. Um vazio. Você ficou sumido por 2 dias? JC continuou. Sua mãe chamou a polícia. Houve buscas, cães, helicóptero. Mas você não foi encontrado em lugar nenhum até que você apareceu sozinho. Sentado no asfalto. Na curva do quilômetro 13 meu sangue gelou. Mesma curva onde eu vi. Ela... JC assentiu. Sempre a mesma curva. Ele puxou uma gaveta debaixo do balcão e tirou uma foto antiga. Amarelada. Desgastada. Colocou na minha frente. Era eu. Pequeno. Talvez 7 ou 8 anos. Sentado na estrada olhando para um nada. E atrás de mim, manchas escuras na terra. Como se algo tivesse sido arrastado. Isso é sangue? Perguntei. Horrorizado, sim, de quem? JC olhou nos meus olhos. De quem estava com você? O mundo pareceu desabar. Eu não estava sozinho, não, ele disse devagar. Você estava com seu melhor amigo, Luan Moraes. O nome me atingiu como um soco no estômago, Luan. Eu conhecia esse nome, mas não sabia de onde. Era como tentar lembrar de um sonho que já tinha esquecido. Ele desapareceu comigo, JC assentiu. Mas só você voltou. Lágrimas queimaram meus olhos. Onde ele está? JC não respondeu. Toc, toc, toc. A porta tremeu. E a voz feminina, agora mais clara, mais próxima, sussurrou Daniel. Você me deve um retorno. Você sabe disso. Eu cobri os ouvidos. Eu não devo nada. Eu não fiz nada! JC segurou meus pulsos, me forçando a olhar para ele. Escuta. Escuta. Ele disse. Firme. Ela não vai parar. Ela veio te buscar porque você deixou algo inacabado. E a única forma de te libertar é enfrentar a verdade. Que verdade? Eu gritei. JC respirou fundo. A verdade sobre o que aconteceu com Luan. E sobre a escolha que você fez naquela noite. Meu corpo inteiro congelou. Eu não escolhi nada. Eu era uma criança. Eu sei, ele disse. Suavemente, mas ela não liga. A lâmpada do bar piscou. 1, 2, 3 vezes. E então, apagou.
Escuridão total. Só o brilho esbranquiçado vindo da fresta da porta. E naquele brilho, eu vi uma sombra, a silhueta de uma mulher, vestido encharcado, cabelo longo colado no corpo, e 2 olhos negros me encarando através da fresta. Você prometeu voltar, Daniel. JC acendeu uma lanterna velha que estava no balcão. Fica comigo, ele disse. Não responde. Não aceita. Não abre. Mas a porta começou a tremer, como se algo estivesse empurrando devagar, com força. J.C. Sushi-Ray. Ela vai entrar. Ele olhou para a porta, e pela primeira vez vi medo no rosto dele. E you say. Capítulo 4. O desaparecimento de Luan. A lanterna de JC iluminava apenas o centro do bar. O resto era escuridão pura. E nessa escuridão, eu sentia que algo se movia. Algo observava, esperava. A porta tinha parado de tremer. Mas o silêncio agora era pior. JC, por que ela parou? Perguntei baixo. Ele não tirava os olhos da porta. Porque ela tá entrando de outro jeito. Como assim pela sua mente? E foi aí que senti uma presença fria, pesada, como dedos gelados tocando minha nuca, subindo pela espinha, entrando nos meus pensamentos. Imagens começaram a aparecer, fragmentadas, confusas, uma floresta, uma criança correndo, risadas, Luan. Eu o vi. Claro como o dia. Cabelo bagunçado, sorriso largo. Tênis sujo de terra. Vem, Dan. Vamos explorar. Ele gritava. E eu corri atrás dele. 8 anos. Inocente. Feliz, Daniel. A voz de JC me puxou de volta. Não deixa ela te levar. Eu pisquei. Tava suando frio, tremendo. Eu lembrei dele e sussurrei. Luan, ele era meu melhor amigo. JC assentiu. E ele estava com você naquela noite. O que aconteceu, JC? Eu implorei. Me conta. Eu preciso saber. Ele respirou fundo. Pegou outra foto. Dessa vez, 2 meninos sentados na calçada, abraçados, sorrindo. Era eu e Luan. Vocês eram inseparáveis. JC começou. Vizinhos. Amigos desde pequenos. E numa noite, vocês 2 resolveram sair escondidos. Meu coração apertou. Não foi ideia minha, foi... Eu sussurrei. JC balançou a cabeça. Não, foi dele. Ele queria ver a estrada assombrada que os mais velhos falavam. Ele achava que era só história. Lágrimas desceram pelo meu rosto e a gente foi. Foram menos, JC confirmou. No meio da madrugada, a pé, até a curva do quilômetro 13, eu fechei os olhos. E a memória voltou. Flashback. Oh, Radon. Luan apontava para a estrada vazia. Não tem ninguém? É só neblina. Eu tava com medo. Sabia que não devíamos estar ali. Vamos voltar, Luan. Minha mãe vai perceber que eu saí. Relaxa. Ele riu. Só mais um pouquinho. E então... Ela apareceu de costas no meio da pista, vestido branco, Luan. Eu sussurrei, Luan, tem alguém ali. Who. E pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Vamos embora menos, ele disse. Mas, quando viramos, ela estava atrás de nós. 2. A voz ecoou. Fria, vazia. Sempre 2. Um fica, um volta. Eu não conseguia me mexer. Paralisado, Luan me puxou pela mão. Corre, Daniel. E corremos. Mas a estrada... mudou. Ficou mais longa, mais escura. A neblina engoliu tudo. E into. Eu tropecei. Caí, Luan, gritei. Ele parou, olhou para trás. E a mulher estava entre nós 2. Escorre. Daniel, corre. Luan gritou, mas eu não conseguia. Escolhe. Ou eu levo os 2. Lágrimas desciam pelo meu rosto. Eu não quero escolher. Então ele fica, e ela estendeu a mão para Luan. Ele olhou para mim, assustado, chorando. Dan. Não me deixa. Mas eu não consegui me mover. A mão dela tocou o ombro de Luan, e ele sumiu. Simplesmente sumiu como se nunca tivesse existido. Eu voltei ao presente com um grito preso na garganta. JC segurava meus ombros. Respira, respira. Eu soluçava. Eu não escolhi, eu não quis. Eu era só uma criança. Eu sei, JC disse. Mas ela não vê assim. A porta explodiu para dentro. E ela entrou. A mulher do retorno. Cabelo escorrendo água, vestido encharcado. Olhos negros vazios. E ao lado dela, uma criança pequena, pálida, olhos fundos. Luan, ele olhou para mim e sussurrou. Você prometeu voltar por mim, Dan. Capítulo 5. A escolha. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Apenas olhava para aquele menino, menos meu melhor amigo, de pé ao lado daquela coisa. Luan não sorria, não chorava. Apenas me encarava com aqueles olhos vazios, sem vida. Como se tudo o que ele foi tivesse sido sugado, Luan. Minha voz saiu quebrada. Ele deu um passo à frente. JC se colocou entre nós. Daniel, escuta menos, ele disse. Firme, esse não é o Luan de verdade. É o que a estrada fez com ele. Isso a forma que ela usa para te quebrar.
A mulher do retorno sorriu. Aquele sorriso horrível, largo demais. Ele esperou por você. Todos esses anos, sozinho, no escuro. Não! Gritei. Eu não sabia. Eu era uma criança, eu não escolhi. Mas você não voltou. Luan deu outro passo. Dan, você me deixou menos. A voz dele era a mesma de quando éramos crianças. Mais vazia, oca, você prometeu que ia voltar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não lembro de ter prometido nada, mas prometeu, JC disse. Baixo. Antes que te tirassem de lá, você disse que ia voltar por ele. Meu mundo desabou. Então é minha culpa? Ele está sempre a minha culpa. JC me segurou pelos ombros. Não, você não escolheu nada, eles tiraram isso de você, te manipularam, e agora estão usando sua culpa para te arrastar de volta. A mulher do retorno deu 3 passos. 1, 2, 3, parou bem na minha frente, tão perto que eu sentia o frio irradiando dela, um frio que não era deste mundo. Você tem 2 opções, Daniel. Vem comigo agora, ou ele fica para sempre. Eu olhei para Luan. Ele me olhava com aqueles olhos mortos. Danam, por favor. Não aguento mais, meu coração despedaçou. Eu vou. Eu disse. Não, JC gritou. Mas eu já tinha dado um passo à frente. Se isso liberta ele, eu vou. A mulher do retorno sorriu ainda mais. Finalmente, ela estendeu a mão, fria, molhada, podre. Eu estava prestes a tocar, quando uma voz diferente ecoou. Daniel, não faz isso, eu congelei. Porque dessa vez, a voz veio de Luan. Mas não o Luan vazio. O Luan de verdade. Eu olhei para ele, e por um breve segundo, vi luz nos olhos dele. Vida, Luan. Ele deu um passo à frente, ignorando a mulher. Eu não quero que você venha menos. Ele disse com a voz trêmula, mas firme. Eu nunca quis. A entidade sibilou, furiosa. Ela tá mentindo para você dar menos, Luan continuou. Ela sempre mentiu. Eu não fiquei preso porque você não voltou. Ele olhou para a mulher, com raiva. Eu fiquei preso porque ela não me deixa ir. A criatura começou a tremer, rachar, mas se você aceitar a culpa menos, Luan disse. Se você vier, ela vai ter poder sobre você para sempre. Eu soluçava, mas eu te deixei. Você era uma criança menos, Luan disse. E finalmente, ele sorriu. O sorriso que eu lembrava. Não era sua escolha. Nunca foi. A mulher do retorno gritou, um som agudo, inumano, e avançou. Mas JC se jogou na frente, segurando algo que eu não tinha visto. Um crucifixo de ferro. O crucifixo de ferro brilhou com uma luz estranha, prateada, como se tivesse vida própria. A mulher do retorno recuou, sibilando, o rosto se contorcendo numa expressão de dor e fúria. Isso não vai segurar ela por muito tempo. JC gritou, mantendo o crucifixo erguido. Daniel, escuta o que ele está dizendo. Eu olhei para Luan. Ele estava diferente agora. Menos pálido. Mais real. Dá menos, ele disse. A voz ganhando força. Eu não estou pedindo para você me salvar. Eu estou pedindo para você me deixar ir. Meu peito ardia. Mas como eu faço isso? Luan deu mais um passo. A mulher do retorno tentou segurá-lo, mas ele passou direto por ela, como se ela não fosse sólida. Você para de carregar a culpa menos, ele disse simplesmente. Você me perdoa por ter te levado para a estrada naquela noite. E você se perdoa por ter sobrevivido. Lágrimas quentes caíam sem parar. Eu não sei se consigo. Consegue, Luan sorriu. Você sempre foi o mais forte de nós dois, Dan. Eu só queria ser corajoso como você. Ele estendeu a mão, mas não para me puxar, para se despedir. Eu não tenho raiva de você. Nunca. E onde eu tô indo agora? É para onde eu sempre deveria ter ido. A mulher do retorno rocei retercendo, tentando avançar. Mas JC mantinha o crucifixo firme. Daniel, ele gritou, se você quer libertar ele. E se libertar, você precisa aceitar. Aceita que você não teve escolha. Aceita que você era só uma criança. Aceita! Eu fechei os olhos e deixei as palavras saírem. Eu perdoo você, Luan, por tudo. E minha voz quebrou. Eu me perdoo também. Silêncio, profundo, absoluto. Quando abri os olhos, Luan estava sorrindo. Um sorriso de paz, de alívio. Obrigado, Dan. E então, ele começou a desaparecer. Não de uma forma horrível. Não como quando ela o levou. Ele simplesmente foi como luz se dissolvendo na manhã. A última coisa que eu ouvi foi: a gente se vê de novo, do jeito certo, e ele sumiu. A mulher do retorno soltou um grito ensurdecedor. Seu corpo começou a rachar, a se despedaçar, como vidro quebrando. Luz branca vazou pelas fissuras, e então ela em milhares de pedaços de sombra que se dissolveram no ar, e desapareceu. O bar ficou em silêncio. A luz voltou, suave, amarelada, normal. JC abaixou o crucifixo respirando pesado. Eu caí de joelhos soluçando. Não de desespero, mas de alívio. JC se aproximou e colocou a mão no meu ombro.
Você conseguiu, garoto. Eu olhei para ele com os olhos marejados. Ele realmente se foi? JC assentiu sim, para onde deveria ter ido desde o começo. Você o libertou. Eu respirei fundo. Fandomet, como se fosse a primeira vez que conseguia respirar de verdade em anos. JC me ajudou a levantar. Vem, vou te preparar um café de verdade. Ele serviu, e nós ficamos em silêncio por alguns minutos. Apenas sentados existindo, JC. Eu finalmente perguntei. Esse bar, o que ele é, afinal? Ele sorriu de leve. Ponto de parada entre o mundo dos vivos e o que existe além da estrada. Eu fiquei aqui porque... Bom, eu também fui marcado uma vez, mas consegui me libertar. E agora, eu ajudo quem chega aqui. Você faz isso sempre. Sempre que a estrada traz alguém. Eu olhei para a porta, ainda trancada, mas agora não parecia mais ameaçadora. E agora perguntei. O que acontece comigo agora? JC terminou o café e se levantou. Agora... Você vive, de verdade, sem culpa. Sam Meadow, você não pertence mais à estrada. Ele destrancou a porta e abriu. Lá fora, o sol estava nascendo. Eu pisquei. Tinha certeza de que era noite. Quanto tempo eu fiquei aqui? O tempo necessário, JC respondeu. Enigmático. You may levantai, ainda meio tonto. E caminhei até a porta. Meu carro estava lá, intacto, como se nada tivesse acontecido. Eu me virei para JC. Obrigado por tudo. Ele assentiu. Vá em paz, Daniel. E se um dia você encontrar alguém perdido na estrada, você já sabe o caminho de volta. Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro. Vou lembrar, entrei no carro, liguei o motor, funcionou perfeitamente. E enquanto eu dirigia de volta para a estrada principal, olhei pelo retrovisor. O bar Ponto do Corvo ainda estava lá. E no telhado, um corvo me observava. Mas dessa vez, ele não parecia ameaçador, apenas protetor. Eu acelerei, deixando a estrada velha para trás, e pela primeira vez em anos, eu me senti viva. Capítulo 6. O amanhecer, e o retorno verdadeiro. Eu dirigi por uns 20 minutos em silêncio total, sem música, sem rádio, apenas o som do motor e do asfalto sob os pneus. O sol subia devagar no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Era bonito, simples, real. Eu respirei fundo, sentindo o ar puro entrar nos pulmões. Estava voltando para casa. De verdade, dessa vez, mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era mais o mesmo Daniel que entrou naquela estrada ontem à noite. Eu tinha enfrentado algo que nem sabia que existia. Tinha olhado no fundo da minha própria culpa. E tinha deixado ir. Peguei meu celular. Agora tinha sinal, 3 mensagens da minha mãe. Filho, tá tudo bem? Me liga quando puder. Sonhei com você e o Luan hoje. Faz tanto tempo, meu coração apertou. Mas não de dor, de saudade, de amor. Eu liguei, ela atendeu no primeiro toque. Daniel! Filho, você está bem? Tô, mãe, eu disse, e minha voz estava firme. Tô bem. Só queria te ouvir, você parece diferente. Eu sorri. Eu estou diferente. Para melhor. Conversamos por alguns minutos, apenas conexão. E quando desliguei eu senti algo que não sentia havia anos. Paz. Cheguei em casa com o sol já alto. Desci do carro e parei por um momento olhando para a rua onde cresci. Foi aqui que eu e Luan brincávamos. Aqui que corríamos de bicicleta. Aqui que prometíamos ser amigos para sempre. E, de certa forma... Entre a minha casa, tomei um banho longo e finalmente deitei na cama. Mas antes do dormir, peguei uma foto antiga que guardava na gaveta. Eu e Luan, 8 anos, sorrindo. Eu passei o dedo sobre o rosto dele. Obrigado, amigo, sussurrei, por me deixar ir também. Coloquei a foto de volta e, pela primeira vez em décadas, dormi sem pesadelos. 3 meses depois eu continuei dirigindo pela estrada velha, toda semana. Sempre no mesmo horário. Mas nunca mais vi a mulher do retorno. Nunca mais senti o frio na nuca. E o bar Ponto do Corvo apareceu de novo. Uma vez foi numa noite de chuva. Eu vinha cansado, mas tranquilo. E lá estava a placa. Bar Ponto do Corvo, menos 300 metros. Eu sorri. E virei e JC estava lá, como sempre, limpando o mesmo copo. E aí, viajante? Ele disse, sorrindo. Como vou catar? Bem menos, respondi, sentando no balcão. Melhor do que nunca. Ele serviu café. Nós conversamos sobre a vida, sobre as estradas, sobre as pessoas que ele já ajudou. E antes de eu ir embora, ele me disse algo que eu nunca vou esquecer, sabe, Daniel? Você não foi o único que se libertou naquela noite. O Luan também. E de certa forma, eu também. Como assim? Ele sorriu, mas era um sorriso cansado. Bom, de quem finalmente pode descansar. Porque eu também estava preso aqui, esperando ajudar quem precisasse. Mas você foi o último, Daniel. O último que a estrada trouxe. Eu arregalei os olhos. Quer dizer que... JC assentiu.
Minha missão acabou. E agora, eu também posso seguir em frente. Lágrimas queimaram meus olhos. Obrigado, JC, por tudo. Obrigado a você, ele respondeu. Nós nos abraçamos, um abraço sincero, de gratidão, de despedida. E quando saí, olhei para trás. O bar estava desaparecendo, como um sonho se dissolvendo ao amanhecer. E, em cima do telhado, antes de sumir completamente, 2 corvos, lado a lado. Um deles me olhou. E eu jurei que vi JC naquele olhar. O outro era menor, mais jovem. Luan. Eles abriram as asas e voaram juntos para o céu. Epílogo: a lenda continua hoje. Eu conto essa história para quem quiser ouvir. Alguns acreditam, outros acham que é invenção. Mas de vez em quando, alguém me procura, alguém que dirigiu pela Estrada Velha, alguém que viu algo que não consegue explicar. E eu digo, se você um dia encontrar um bar chamado Ponto do Corvo, não tenha medo. Entre e conte sua história. Porque lá, ninguém julga, ninguém duvida, e todos podem se libertar. A estrada continua existindo. E sempre vai existir, mas agora ela não me assusta mais. Porque eu aprendi que o verdadeiro retorno não é voltar para o passado. É seguir em frente e deixar partir quem precisa ir. Mensagem final: dizem que em noites de neblina, se você dirigir pela Estrada Velha e olhar com atenção, ainda pode ver 2 corvos voando lado a lado. Não são corvos comuns. São guardiões de quem se perdeu e de quem finalmente se encontrou. Se você ouvir o crocitar deles, não tenha medo. É só um lembrete. Você não está sozinho e nunca esteve. Fim.